uso dos celulares é um adicional do produto jornalístico contemporâneo que mudou para sempre o que se faz. Agora, nos atentados, no atentado de Londres, todos nós vimos isso pela televisão. Pessoas com câmeras pequenas, com celulares, filmam aquele evento, porque estão lá na hora, são a testemunha daquele episódio. Isso imediatamente é transferido, quase que ao vivo, não é ao vivo, mas com um intervalo de minutos, para os sites que põem aquilo no ar, isso entra na TV, isso passa a ser um componente da apuração e da confecção da informação. Os blogs entram como novas vozes sobre o que está sendo apurado e o que está sendo debatido. E alguém disse que, contrariando a profecia de George Orwell, o grande irmão não apareceu, mas apareceram os pequenos irmãos, que são os donos de celulares. Eu contesto essa interpretação e diria o seguinte: o grande irmão apareceu ramificado, distribuído ou dissolvido por milhões de tentáculos que são os pequenos irmãos. Todos captam, todos filmam, todos fotografam para um grande e único sistema. Não são sistemas alternativos se vistos de longe. São coisas diferentes dentro dessa era digital, que é uma era de muitas páginas, mas que convivem dentro de um único sistema. Então, o grande irmão está aí, só que é um grande irmão produzido pelos milhões do povo. E isso é um retrato impressionante do que está se passando na nova era digital. Aqui o Krishna Bharat, que é um dos fundadores do Google e também é o chefe de pesquisa, o chefe dos cientistas do Google. O sistema trabalha pela busca de notícias real-time. No começo de 2001, era esse mesmo Krishna, enlouquecido, correndo atrás de 100 sites por dia. Aqui ele está descrevendo como funciona o Google News. Não sei se vocês conhecem esse serviço. E depois dessa apuração, ele reagrupava essas coisas e dava categorias para elas. Na versão beta, lançada em setembro de 2002, ele trabalhava com 4.500 fontes em inglês, além das fotos. Hoje, são dezenas de milhares. E isso queria evitar a palavra, mas isso é uma loucura. Funciona assim: um programa chamado Newscrawler, que eu não conheço. Com esse programa, o Google vai aos sites, faz uma cópia das notícias e as remete para os seus próprios servidores. Artigos sobre o mesmo tema, ó que interessante, são agrupados em clusters. Clusters são os sistemas de computadores interligados que executam tarefas em conjunto. Então, isso vai para os clusters e depois disso é feito um ranking das histórias. Mas como é feito esse ranking das histórias? Pequenos eventos têm pequeno impacto na atividade editorial dos computadores. Grandes eventos provocam o inverso, porque aí há muitos comentários contra e a favor e o computador percebe a mudança de padrão da atividade. O resultado é que a notícia sobe no ranking. Os computadores adequadamente programados absorvem o valor jornalístico da isenção e do contraditório. Essa experiência é muito interessante. O Krishna fala o seguinte: não tomamos partido, favorecemos coberturas de compreensão e isso, por sua vez, estimula o debate público. Cremos que uma opinião pública melhor informada pode tomar melhores decisões no seu futuro. A Radiobras atua na internet por meio da Agência Brasil e de uma outra agência que nós temos, que é a Rádio Agência Nacional. Todo o conteúdo da Agência Brasil é distribuído via internet.
Trata-se de uma agência de notícias segmentada, que cobre fatos relativos a governo, Estado e cidadania, com foco no cidadão. Nós demarcamos, como método, um triângulo dentro do espaço público, cujos vértices são Estado, governo e cidadania. Dentro do recorte desse triângulo que está o objeto de cobertura do jornalismo praticado na Radiobras pela internet. Todos os conteúdos da Rádio Agência Nacional são gratuitos. O uso deles não está vinculado a nenhuma verba de publicidade. Ninguém está autorizado a condicionar a veiculação dos nossos produtos em troca de destinação de verbas publicitárias. Por que isso está aí? Porque, infelizmente, há uma prática nas comunicações públicas, não só do nosso país, mas seguramente em todo o continente, de condicionar ou de fazer alguma vinculação entre noticiar coisas do governo e ter alguma atenção especial do governo como anunciante. Nós queremos separar totalmente essas coisas. A Agência Brasil não tem nenhuma relação com nenhum serviço de venda ou de compra de espaço publicitário pelo governo. E isso fica explícito, é necessário que fique explícito para que as emissoras de rádio sintam confiança. Matérias produzidas pela Radiobras, informações produzidas pelo governo federal estão separadas e informações produzidas por outras emissoras estatais. Vejam que não há confusão entre um conteúdo produzido, muitas vezes de boa qualidade, pela assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente e uma notícia apurada por uma equipe jornalística da Radiobras. Gente, o Brasil tem cerca de 4.000 emissoras de rádio. Tem mais do que isso, e esses números são sempre aproximados. Se a gente levar em conta as comunitárias, se a gente levar em conta algumas outras coisas. Muitas dessas emissoras não têm condições de produzir bons produtos jornalísticos. A reportagem é um artigo de luxo no Brasil. Emissoras do interior do estado não têm receita publicitária suficiente para financiar a atividade jornalística. Isso significa que em vários lugares do continente brasileiro, as populações não têm acesso a uma informação jornalisticamente trabalhada sobre as suas próprias vidas. Nós, agora, da Radiobras, estamos envolvidos num projeto de abertura de emissoras públicas no extremo oeste do estado do Amazonas, no Alto Solimões, na região do Alto Solimões. Ali, na cidade de Tabatinga, por exemplo, as pessoas escutam rádio FM vinda da Colômbia. E essas rádios transmitem em espanhol e não informam sobre a vida nacional e assim por diante. Porque esses lugares não têm um movimento do mercado publicitário suficiente para sustentar a atividade jornalística. Isso significa que essas populações estão condenadas a não ouvir atividade, a não ouvir notícias, a não ouvir jornalismo. O nível de desinformação gera uma grande dificuldade com relação à compreensão do que está se veiculando. A gente não faz ideia da dificuldade que é traduzir uma informação para alguém que está lá longe.